Quer conversar sobre história, subúrbios, magistério, pesquisa, direito, tudo junto e misturado, não necessariamente nessa ordem? Então continua assistindo esse vídeo aqui. Eu sou Raquel Lima, professora, historiadora, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre um dos temas que mais tem debate nos grupos de Zap sobre subúrbio, que é a questão das fronteiras dos bairros e das datas de fundação. Isso é uma coisa que sempre chama atenção para os amantes de uma história memorialística, para os que se identificam muito com o subúrbio carioca e fazem parte dos grupos, e sempre tem debate porque alguém quer saber qual é a data de fundação do bairro tal, daquele ou de outro bairro, onde termina e onde começa. Quando a gente volta lá para a era colonial e para a formação fundiária da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, esse início é muito pautado pela questão das Seis Marias, as concessões de terras, concessões reais dadas pelo rei de Portugal. Aqui no Brasil, na colônia, os representantes eram os governantes e administradores que aqui estavam. E essas concessões eram grandes pedaços de terra, muito grandes mesmo, que na verdade não tinha uma necessidade de ter uma fronteira tão delimitada, porque era muita terra e pouca gente. Então, essas Seis Marias foram dando origens a fazendas, a sítios, e aí arrendatários, sitiantes, foreiros, e uma série de fragmentações que foram dando origem também aos primeiros conflitos fundiários do Brasil, que na verdade até hoje a gente tem grandes conflitos na área rural e que se originam por conta dessa questão aqui da nossa história mesmo. O Rio de Janeiro não foge muito disso. Então o Rio de Janeiro, a partir da colonização iniciada com a expulsão dos franceses em 1565, há uma série de concessões de Seis Marias dadas a ordens religiosas, também concedidas a particulares. E essas Seis Marias foram se fragmentando, foram tendo uma historicidade, foram virando fazendas, engenhos, sítios, e alguns bairros, algumas localidades, nessa época ainda, algumas fazendas, alguns sítios vão ficando mais demarcados. Como eu falei para vocês aqui, falei de Madureira, né? Madureira acabou ficando, o local ficou muito representado pelo arrendatário, que era um boiadeiro, o Lourenço Madureira, e aquele local ali que ele morava, conhecido com o nome dele, até hoje é o nome de um bairro. E o Lourenço Madureira nem era dono daquelas terras. Então, no Rio de Janeiro isso aconteceu muito. Então, para a gente delimitar fronteiras de bairros e datas de fundação é sempre uma coisa muito complicada. Eu, como historiadora, não sou muito fixada em datas, não. Eu prefiro muito mais entender o processo, a conjuntura, como aquele local, né, se estabeleceu, chegou ali, do que uma data de fundação. Acho que isso ainda é uma herança que a gente tem muito positivista de querer datas corretas e explicações objetivas, quando na realidade a própria história diz que a vivência das pessoas nas localidades, a sociabilidade e outras questões culturais, sociais, econômicas e até políticas também mexem com o local, com a geografia. Então, hoje em dia, falar, por exemplo, onde começa Del Castilho em Inhaúma é uma coisa muito relativa, porque a própria sociabilidade das pessoas nomeia às vezes. O IAPI de Del Castilho, por exemplo, ele é um conjunto habitacional que metade dele está no bairro de Del Castilho e outra metade no bairro de Inhaúma. Mas todo mundo fala que mora em Del Castilho, mesmo aqueles moradores que moram em Inhaúma. E muitas vezes eles nem sabem por que falam isso. Na realidade, remete a uma origem daquele conjunto habitacional, que foi um plano de governo ainda do Vargas, os grandes IAPIs. Del Castilho é iniciado ali na década de 40, a sua construção, o lote é comprado em 38, na década de 40 se compra, ele é inaugurado no governo do Juscelino Kubitschek e fica marcado por isso. E tem uma divisão de um rio, que é o Rio Faria, e metade hoje do condomínio está em Del Castilho e metade em Inhaúma. Além dessa questão aí, que é uma questão que vai extrapolar, por exemplo, um limite geográfico estipulado por um governo, por uma prefeitura, tem essa questão também da valorização imobiliária. Quem nunca ouviu uma história de uma pessoa que mora em Jacarepaguá, mas diz que mora na Barra? Ou então de uma que mora no Rio Comprido, mas mora na Tijuca? Falar do nosso produtor aqui que eu estava sacaneando ele. Ou dizer que mora em Inhaúma e mora em Del Castilho. Isso porque muitas vezes a valorização imobiliária da especulação faz também com que essas fronteiras fiquem muito relativizadas. Então, às vezes, no CEP, a fronteira é uma e na vivência dessa pessoa é outra. Uma outra questão que eu falo muito e bato muito em cima é a questão das datas. Um tema que eu sempre falo é o do Meia. O bairro do Meia é conhecido lá naqueles sites de busca como tendo como data 13 de maio
que foi a fundação da Estação do Meia. E se você colocar lá no Google, vai aparecer que essas terras onde foi aberta a Estação do Meia, ela pertenceu ao Augusto Duque Estrada Meia, que ele ganhou de Sesmaria do Pedro II. Eu refuto essa ideia por conta das minhas próprias pesquisas sobre o antigo Engenho Novo e sobre a família Duque Estrada Meia. Isso porque aquela localidade ali do bairro do Meia, ela pertenceu em grande parte à família Duque Estrada Meia, mais especificamente a Jerônima Duque Estrada, que herdou do seu irmão, e o filho mais velho dela, chamado Augusto Duque Estrada, acabou herdando também uma parte da família. Então era natural ele ser dono daquelas terras porque a mãe dele foi, e na partilha igualitária entre os irmãos ele também era dono. Em 1850 e pouquinho, ele vendeu parte das terras para a Companhia da Estrada de Ferro Dom Pedro II, porque na década de 40 para 50 já tinha o planejamento da Estrada de Ferro e passaria por ali. Então ele vendeu um pedaço da sua própria terra na década de 50 para a construção, para onde passaria o trilho da linha do trem. E aí ele morre na década de 80 do século XIX. Então isso é antes da própria inauguração da Estação do Meia. Então falar que ele ganhou as terras ali por Sesmaria concedido Pedro II, ainda é uma coisa anacrônica pelo seguinte motivo: as Sesmarias deixaram de ser concedidas em 1822, se eu não me engano, antes da independência. Se não foi 22, foi 1821. Isso porque quando a corte veio para o Brasil em 1808, várias pessoas começaram a pedir concessões de terra nessa localidade do Centro-Sul, gerando ainda um maior problema dos conflitos judiciários fundiários. E aí a concessão de Sesmaria foi cancelada e no Brasil a gente só foi ter uma outra lei de regularização da estrutura fundiária em 1850, a chamada Lei de Terras, Lei 601, que aí sim tentava separar o que era privado do público, também como um objetivo de atrair imigrantes. Então a gente ficou aí com um período da história do Brasil, de 1822, vou falar que é 22, até 1850, onde a posse ela estava praticamente legalizada, né? Porque não havia um título legítimo de terra. Você podia até comprar a terra de alguém, mas você não teria esse título, essa titulação, porque ali a única possibilidade seria a posse. Então, sinto muito, eu refuto essa ideia. E aí falar de uma data, normalmente as datas elas vão ser escolhidas por questões governamentais, ou seja, a inauguração de estações, como também aconteceu no Engenho de Dentro, né? O Engenho de Dentro, ele também foi inaugurado, a sua inauguração é pela estação em 1873. Mas a gente sabe, eu já falei aqui também sobre o Engenho de Dentro, a gente sabe que tem uma historicidade muito anterior a essa data. Então, se eu pegar datas de fundação dos bairros, é uma crítica que eu faço. Eu prefiro muito que a gente historicize a ocupação, historicize as várias formas de ocupação, de sociabilidade, de manifestações culturais desses locais, do que simplesmente uma data. Até porque, em 1984, se eu não me engano, a Prefeitura do Rio de Janeiro fez uma remarcação dos bairros. Então, vários bairros, nesses sites de busca aí que a gente encontra, tem como marco essa nova legislação de remarcação dos bairros aí, de redefinição. Fora outra coisa também, os bairros são um projeto da era republicana. Então, não necessariamente localidades como Engenho de Dentro abarcavam antigas propriedades rurais que também levavam o mesmo nome. Isso acontece com o Engenho de Dentro, com o Engenho Novo, com o Inhaúma, com o Irajá e vários outros bairros. Fora também que estradas, só aqui para finalizar, várias estradas aí existentes, elas às vezes separam um bairro de outro e elas carregam ali uma questão histórica cultural, por exemplo, de indígenas. Na antiga freguesia de Inhaúma, você tem várias dessas, né, como Itararé, Itaoca, o próprio nome Inhaúma, o nome Irajá, são nomes que remetem a uma historicidade indígena, de ocupações indígenas nessas localidades e que muitas vezes a gente nem para pensar. Então é isso, hoje eu quis falar um pouco, criticar na verdade essa visão de que a gente tem que ter uma demarcação certa do bairro, a gente tem que ter uma data de fundação. Na realidade a gente tem que ter isso por uma simples questão administrativa, é necessário, mas quando a gente fala de uma questão histórica, os marcos históricos, os marcos culturais, eles vão muito além desse conceito de fronteira. Eu vou remeter lá a um grande teórico da história, que eu já falei aqui no canal também, que é o Lucien Febvre. Quando ele foi fazer uma pesquisa sobre o Rio Reno, que era um rio que estava ali na divisa com a França e a Alemanha, ele afirmou que as fronteiras, muito mais que geográficas, elas são históricas. Então elas são feitas muito pelos homens, mais do que surgem por uma questão geográfica. Já Pierre Bourdieu, também sociólogo francês, ele fala que as fronteiras regionais, elas também são fruto de uma questão política, administrativa, elas são criadas.
Então, normalmente elas têm um objetivo para isso. Prefiro aqui sempre fazer o contexto histórico, perceber que uma localidade ela tem a sua historicidade, ela muda de acordo com o tempo e ela muda muito por conta das relações sociais estabelecidas ali naquele lugar. Então hoje eu só quis fazer essa crítica a pessoas que são muito apegadas, né, a marcos de fronteira e a marcos de datas, quando eu prefiro, como historiador, analisar o processo histórico, a construção dessas fronteiras, as relações sociais estabelecidas, inclusive as conjunturas aí para o estabelecimento de datas. E se você gostou desse vídeo, se você curte aí nosso conteúdo, continua acompanhando a gente, ativa o sininho. Toda quarta-feira um vídeo novo às 10 da manhã. Compartilha, comenta, dê sugestões aqui embaixo. Indica para aquele amigo que adora uma data, que grava tudo. Eu sou aquela historiadora que não sou muito boa em datas, infelizmente. E é isso. Fica aqui meu grande agradecimento ao meu produtor Enéas Lima, que faz a magia acontecer, a Biblioteca Parque Estadual aqui do Rio de Janeiro, que acolhe a gente, nos recebe, e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Até o próximo vídeo e uma boa semana para vocês. Acabou. Nem sei se eu falei tudo que eu queria falar.